Nearly 7 years ago, a major fire broke out at a residential building in London. It killed 72 people. This was a devastating, horrific, terrible fire, and the investigation into the fire at the Grenfell Tower, which you're seeing on your screen right now, reveals failures by the government of the United Kingdom, builders, contractors, and a lack of strategy from those first responders who arrived onto the scene. This was the UK's biggest fire since World War II. Sadly, tragically, residents were trapped inside this high-rise apartment building. A retired judge that headlined the inquiry says all of these deaths were all avoidable. Nós vamos falar a respeito do incêndio na edificação Grenfell Tower, em Londres, em 14 de junho de 2017, um incêndio devastador, verticalizado, sem controle, que vitimou 72 pessoas e que é um ensinamento e uma comprovação daquilo que eu tenho falado em todos os vídeos. Primeiro, a cegueira deliberada dos órgãos públicos e das entidades e das empresas, e o ciclo da mentira da segurança contra incêndio no Brasil. Esse ciclo da mentira, como nós vamos ver no artigo publicado aqui da Fire Engineering, esse ciclo da mentira contou com a participação do governo, das empresas e das construtoras e montadoras e instaladoras. Fique conosco e assista o vídeo. Como nós dissemos, esse incêndio vitimou 72 pessoas e uma longa investigação iniciou-se e algumas conclusões a gente pode comentar aqui deste artigo da Fire Engineering, né? E muito importante tais conclusões que confirmam as minhas alegações. Vejam aí o vídeo no link na descrição a respeito do ciclo da mentira e da cegueira deliberada. Desde o início da investigação, em 2017, concluiu-se que o incêndio não teve uma causa única, simples, né? Uma única causa, mas foi uma combinação. Vejam bem os termos utilizados aqui nesse artigo, né? Uma combinação de desonestidade das companhias, falhas e incompetências regulatórias e cegueira deliberada dos governantes. Conduziram a edificação a sofrer a instalação de revestimento combustível na fachada para esses pequenos apartamentos aí, ou seja, é um prédio verticalizado com vários apartamentos. Então, o que ele ressalta muito aqui nesse texto, isso a gente tem que levar em consideração, isso a gente tem que reforçar, enfatizar, é uma combinação de desonestidade das companhias, olha só as palavras fortes, a incompetência dos marcos reguladores aqui, da legislação local e a complacência dos governantes, ou seja, de todos os representantes legais, quer sejam eles do Corpo de Bombeiros ou da municipalidade, quer que seja, para todo mundo aqui, né, que permitiu a aplicação de um produto de revestimento de fachada que era combustível e que certamente já se sabia que essa fachada combustível sendo instalada iria, num caso de incêndio, causar um grande número de mortes aí, né? E seria praticamente impossível de ser feito um combate verticalizado, né? Porque o fogo ele vai se propagando ali dentro desse revestimento que foi colocado, né? Então isso é uma vergonha, na realidade isso é uma vergonha para a Inglaterra, é uma vergonha para o mundo civilizado isso acontecendo. É aqui, ó, na investigação, que a morte das vítimas era evitável. Lógico, se você sabe que o produto de revestimento que vai ser colocado na fachada da sua edificação para garantir o isolamento térmico, ele é combustível, não precisa ser um grande gênio, um grande especialista de proteção contra incêndio para ter certeza de que quando aconteceu e irrompeu um incêndio, não tem como você parar esse incêndio.
verticalmente, inclusive, em toda a fachada. E é um prédio muito alto. Aqui, o primeiro-ministro se desculpou em nome do Estado britânico, né, do governo britânico, dizendo que a tragédia nunca deveria ter acontecido e prometendo justiça às vítimas. Agora, prometer justiça às vítimas. Nós estamos em 2024, são exatamente 7 anos, mais de 7 anos de investigação. E até agora, aparentemente, ninguém foi penalizado por esse crime. Isso é um crime. Você saber que um determinado produto não atende aos rigores de norma, você saber que esse determinado produto que vai ser aplicado na sua fachada aqui, como exemplo a fachada, ele pode propagar um incêndio verticalmente e você sabendo disso, tem norma para isso e você mesmo assim aplica. Isso é criminoso. E não vai pensando que no Brasil as grandes edificações estão fazendo aplicações de produtos que não sejam similares. A gente tem verificado aí muitas edificações com fachadas combustíveis aqui também no Brasil, em São Paulo, em diversas grandes capitais aí, praticamente só esperando o princípio de incêndio, só esperando, né, o pavio ali iniciar. Né? Vamos ver aqui a parte em que se trata. Aqui, ó. Foi identificado que a Celotex, que é a empresa que produz aí o isolante, foi inescrupulosa. E outra empresa também de isolamento térmico aí, Kingspan, né, cínica, explorando as falhas de conhecimento da indústria. As falhas de conhecimento da indústria. Inclusive essa empresa aqui, Arconic, ela escondeu do mercado a extensão, né, a gravidade e o perigo da aplicação desses produtos. Ou seja, aqui estão sendo citadas a Celotex, a Kingspan e a Arconic. Estão sendo citadas na reportagem. Então não reclame comigo não, tá? Estão sendo citadas aqui na reportagem. Só estou lendo o que está na reportagem. Eles estão afirmando que foram cínicos e exploraram a ignorância do mercado e esconderam do mercado a verdade a respeito do risco de se aplicar esse tipo de produto na fachada. Porque se você vai fazer algum tipo de projeto, vai fazer a aplicação de qualquer solução de proteção contra incêndio, tem que ser uma solução sistêmica e tem que ter no mínimo, como eu sempre falo para os meus clientes, como eu sempre falo no desenvolvimento dos nossos projetos, como eu sempre falo para os meus alunos, testes laboratoriais. Se você não tiver teste laboratorial, não adianta vir querer aceitar qualquer coisa que o mercado queira enfiar a goela abaixo. Não existe solução de gaveta. Você abre lá a gaveta e puxa uma solução e coloca na edificação. Não. Primeiro tem que ter teste laboratorial e norma lastreando. Não é órgão público, corpo de bombeiro, prefeitura ou governo federal, o raio que seja, que vai dizer para você o que você deve ou não colocar. Não existe isso. Você tem que ter o amparo da norma e o amparo de testes laboratoriais. Se não for assim, esqueça. E é a visão sistêmica, é solução sistêmica. Não é só eu vou colocar aqui num pedacinho de meio metro quadrado, não vai acontecer nada. Não. Aqui é para toda a fachada da edificação que aconteceu. Não é por isso que houve a propagação vertical. E mais, o material de acabamento aqui, era combustível, foi usado na edificação por ser mais barato. E também pela incompetência das organizações, no caso aí, devem ser organizações aqui sendo citadas como órgãos estatais, né? Órgãos do Estado, e das pessoas envolvidas na reforma, porque era um prédio que foi reformado, prédio residencial que foi reformado para a população de baixa renda ali, e aí ele precisava de ter esse critério de isolamento térmico. Então, certamente, eles não tinham condição técnica de avaliar o que estava sendo colocado ou não. Tem que confiar nos órgãos reguladores, nas empresas e nos especialistas. E aqui eles falam arquitetos, engenheiros e quem fez a instalação. Todos eles são responsáveis por esse resultado de 72 mortes. E sobrou, inclusive, para o Corpo de Bombeiros de Londres. London Fire Brigade. Foi criticado também pela sua incompetência na gestão e liderança. Eles comentaram que os bombeiros não são adequadamente treinados para lidar com incêndios em prédios de grande altura. E eu vou pegar esse link agora até para mostrar para vocês, porque aqui a gente pode ver que foi na fachada da edificação. Toda a fachada da edificação, a partir de um determinado pavimento aqui, onde houve um princípio de incêndio, começou na cozinha aparentemente. E aí você pode verificar aqui mangueiras, aqui você tem um equipamento aéreo aí para poder tentar alcançar. Deixa eu ver se tem uma outra foto melhor aqui. Aqui, essa aqui, essa é melhor. Então você tem aqui a plataforma aérea, o pessoal tentando combater por fora, mas olha para cima. Olha, não conseguiu chegar nem um quarto da edificação. E aí você tem alguns jatos de mangueira aqui. E aí eu fui dar uma olhada
numa das coisas mais importantes, que é acesso do Corpo de Bombeiros. Uma das coisas que praticamente ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa em projeto, na gestão pública, nada. Ninguém se preocupa. Se bombeiro chega, como é que vai ser a face da edificação, se não tem nenhum tipo de obstrução no meio do caminho, como é que se faz o acesso para você poder fazer um controle, inclusive externo, desse tipo de incêndio, né? Então aí você vai olhando o Google aqui em Londres. Então, aqui é Londres, e aí a gente consegue visualizar onde está esse prédio. Então, aqui é o prédio do Grenfell Tower. Se a gente observar, nós temos uma linha férrea do lado, com alguns carros estacionados aqui, então bastante complicado este acesso por esse lado. Aqui, dessa outra face da edificação, nós temos vários edifícios aqui, ou seja, com caminhos aqui, né? Não pode passagem, gramado aqui, não pode nenhum tipo de viatura acessar esse trecho aqui, não teria como a viatura acessar esse trecho. Nós temos aqui rua de acesso, são essas ruas aqui, e a gente vê que, aqui inclusive o nome da rua, mas você vê que tem uma certa dificuldade aqui. A árvore não deixa a gente ter a certeza da facilidade de acesso para esse prédio. Então, o que a gente pode verificar é, ó, desse outro lado também nós temos campo de futebol, deve ser um clube desse canto. Então, aqui de novo, o acesso por baixo aqui para a avenida aqui, abaixo da linha férrea. Ou o Corpo de Bombeiro conseguiu acessar por aqui, ele conseguiu acessar por essa rua, ou ele conseguiu acessar por essa rua. Então, isso é importante a gente entender, inclusive a falha das organizações aí para... Ó, tem aqui uma passagem aqui, ó, possivelmente o bombeiro deve ter entrado por aqui. Pela imagem, ó, tá aqui, ó. Aqui tem um corpo de escada aqui, esse prédio, aqui tem a lança aqui da plataforma elevatória e 2 combates aqui desse lado. Então, se a gente for verificar, a foto mais ou menos é esta aqui, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. Vamos ver se a gente está acertando aqui. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, fatalmente, o bombeiro estava desse lado aqui, ele conseguiu adentrar pelo lateral e ficou aqui. E as mangueiras que estavam lançando água aqui, nesse canto, nessas duas faces aqui, possivelmente foram daqui dessa edificação. Dessa edificação aqui. Alguém de alguma forma conseguiu fazer, a partir daqui, tentar fazer algum controle. O bombeiro não tinha condição de acesso aos 4 faces, então colocar lá um material combustível na fachada e o bombeiro não tinha acesso. O único acesso que ele tinha possivelmente é por essa rua lateral aqui, que a gente já mostrou. Pode ser que ele tenha conseguido passar por essa área aqui e tentou aqui de ré, estacionou aqui e conseguiu fazer acesso por esse trecho aqui. Mas como a gente viu, a edificação ela é realmente bastante complicado de acesso para todos os outros lados. Qualquer lado que você olhar, você vai verificar que é impossível de se fazer combate externo. Então, prédios verticalizados, isso é uma lição, prédios verticalizados têm que ter sistema de proteção contra incêndio, passivos e ativos adequados para o risco, porque a grande maioria das edificações você não consegue ter acesso por todos os lados. A primeira preocupação é você fazer o controle de material de acabamento e revestimento na fachada. E isso sim é o mais importante. Uma outra constatação muito interessante que mostra a cultura da construção no mundo, ele comenta aqui, né, o George Revel, que é um pesquisador. A história nos sugere que pessoas não constroem as suas edificações frequentemente, edificações, cidades, torres, para um objetivo de longo prazo ou para a segurança. A maioria das edificações parecem ser conduzidas, ou seja, a construção dessas edificações, das cidades, pelo tiro curto, pela obtenção rápida de lucro, conveniência, pela diminuição do prazo de execução da obra ou da construção daquele empreendimento e redução de custo. Isso certamente é uma receita para o desastre. A gente está começando a entender que isso é uma cultura do mundo. Todo mundo quer
a máxima conveniência e quer construir o mais rápido possível, numa agenda mais curta possível, para obter o maior lucro possível e, logicamente, obtendo o maior lucro possível, reduzindo-se de maneira significativa os custos. E certamente, quando você reduz significativamente os custos, essa balança não se ajusta, né? Ou seja, você diminui os custos, você começa a ter falha na outra ponta. Você diminui aqui o custo, você vai começar a aumentar os problemas relacionados com a segurança. Construções rápidas a baixo custo produzem aceitáveis resultados por um determinado tempo, no tempo da inspeção, mas pode preparar o terreno para futuros desastres. É isso que a gente viu aqui no caso desse incêndio e que a gente vê normalmente no Brasil como um todo. A gente presta consultoria para o Brasil inteiro, a gente vê isso, ou seja, querem acelerar, passar por cima de projeto, passar por cima de análise de risco, passar por cima das propostas técnicas adequadas e, no final, a coisa não vai bem. No final, o projeto não é seguido adequadamente, aí vai se cortar lá na frente. Na hora que faz o projeto, aí muda-se lá na frente o memorial e coloca produto que não é certificado, de baixa qualidade, troca a empresa que está fazendo a instalação por uma outra empresa mais barata, porque quer economizar custo, quer economizar tempo. Então, isso é uma dinâmica do ser humano. O ser humano ele quer ter o máximo lucro, né? Isso não é nenhum pecado, mas a questão de colocar a segurança contra o incêndio ou a segurança de escanteio, isso sim é um pecado. Desrespeitar as propostas e os alertas dos especialistas, isso sim é um pecado. Outra constatação aqui importante, né? O resultado foi a rápida propagação do incêndio a partir do material de acabamento combustível, orientado pela forma que foi montada verticalmente, né? Então, certamente, o material ali combustível internamente fez com que a propagação fosse vertical. E esse material que foi colocado verticalmente, olha só como é interessante a questão da inspeção, por que é importante fazer as perícias e você ter um especialista fazendo perícia. Ele afirma aqui que o material que foi colocado verticalmente, ele tinha sido aprovado somente para a posição horizontal, ou seja, ele poderia ser instalado na horizontal. O tipo de teste que ele fez de combustão aí, descobriu-se que a rápida propagação do incêndio foi por conta da orientação do painel, tá? Ou seja, ele foi colocado na posição vertical, quando ele foi testado para combustibilidade e espalhamento da chama somente na horizontal. Ou seja, poderia ser colocado na horizontal e o pessoal colocou na vertical, ou seja, como se o incêndio na horizontal se propaga da mesma forma que a vertical. Isso é uma tremenda ignorância, mas foi isso que aconteceu. Pegou um painel que poderia ser colocado na horizontal e se colocou na vertical. A responsabilidade por esse incêndio deve ser dividida entre os arquitetos, engenheiros, os construtores e instaladores desse material. É o ciclo da mentira que eu cito no vídeo que eu já fiz aí há algum tempo, que é todo mundo envolvido, todo mundo com cegueira deliberada para vender. Quer vender, não quer saber conversar com um especialista e verificar se não existe alguma proposta mais inteligente. É custo, no final é custo. E aí o custo disso são 72 mortes. E não só 72 mortes, viu? Porque já tem um artigo de que o governo britânico vai ter que tirar do bolso não, né? Porque ele tira do dinheiro dos impostos dos seus cidadãos 15 bilhões de libras para refazer todos os prédios que foram instalados os produtos de acabamento e revestimento. Uma outra coisa importante, por isso que a gente participamos de cursos, montamos cursos e desenvolvemos este tema, por quê? Aqui, ó, a educação. Não existe educação. É a mesma coisa lá no ciclo da mentira. Vão lá no vídeo, vão verificar no ciclo da mentira o que eu estou falando a respeito disso. Você não tem, se você não tiver educação, e aqui ele fala, né? Arquitetos, engenheiros, construtores não tinham educação apropriada para poder utilizar ou entender a utilização dos produtos de proteção contra incêndio, aqui no caso de proteção contra o intemperismo, né? Ou seja, a questão térmica da edificação, mas aplicando-se um produto combustível. Então, não se verificou aí a questão da propagação da chama, da resistência dos materiais aí ao incêndio. Aqui eles estão falando de novo, educação, ou seja, a necessidade de se educar os arquitetos, engenheiros, construtores, para poder utilizar esse tipo de produto. Todos os produtos de proteção contra incêndio dentro da edificação. São centenas de produtos de proteção contra incêndio a serem instalados em qualquer edificação. Se você não tiver conhecimento, você vai aceitar qualquer coisa que o fornecedor diz para você que você vai aceitar.
você acaba aceitando. O fornecedor diz para você e você acaba aceitando. Não é assim. Para todo mundo que a gente presta consultoria, para os meus alunos, nós falamos laboratório, teste laboratorial, os laudos desses testes e norma que baseiam e lastreiam todos esses testes. Se não tiver isso, esqueça. O vendedor não pode dizer para você o que vai ter que ser inserido na sua edificação. Uma outra coisa muito importante que ele cita aqui também no artigo é a estratégia da NFPA, National Fire Protection Association, de balancear dentro dos comitês das normas os bombeiros, as seguradoras, as construtoras, os fornecedores e fabricantes de produtos de proteção contra incêndio, ou seja, mas um fator bastante importante, porque eu já passei por isso, da gente ter um balanço, um equilíbrio entre os representantes públicos, as seguradoras, as construtoras e as empresas. Tem que ter um balanço adequado, porque senão, se esse comitê não tiver esse balanço, acaba indo, né, uma exigência mais para o lado do fabricante, ou se não mais para o lado do governamental, ou se não para o construtor, ou se não para a seguradora. Então isso tem que ser bem balanceado e o coordenador da norma tem que ser muito inteligente para poder trabalhar adequadamente ali, para ter esse equilíbrio. Isso é muito importante. O equilíbrio é muito importante na hora da elaboração da norma, mas isso deve ser ele está comentando aqui porque deve ser uma das estratégias que o pessoal deve mudar lá na elaboração dessas normas. E também o envolvimento dos demais, as pessoas, né, interessadas inclusive, né, no desenvolvimento da norma. Isso também é bastante importante. Nesse artigo da BBC, algumas conclusões importantes da investigação são apresentadas. Primeiro, sistemática desonestidade por parte dos fabricantes dos materiais de isolamento para a fachada das edificações. A empresa americana Arconic, do revestimento de fachada Renault Bond 55, cujos especialistas da investigação afirmaram que foi de maneira decisiva o maior contribuinte com o incêndio, deliberadamente escondeu a verdadeira extensão do risco por conta da utilização de seu produto. 3. Fabricantes apresentaram falsas e incorretas alegações a respeito da segurança e conformidade do material isolante térmico para a empresa responsável pela instalação no Grenfell Tower. 4. Falhas de treinamento do Corpo de Bombeiros de Londres e inadequada estratégia para o abandono seguro dos ocupantes da edificação no momento do incêndio. 5. Sucessivos governantes perderam a oportunidade para corrigir erros. 6. Conselho local e organismo de gerenciamento das edificações mantiveram persistente indiferença para com a segurança contra incêndio, notadamente o desrespeito para com os mais vulneráveis, lembrando que essa edificação é de baixa renda em uma circunvizinhança bastante abastada. 6. A forma como a segurança é tratada na Inglaterra e País de Gales é dramaticamente defeituosa. Essas foram as conclusões do trabalho até o momento. E por fim, o que a gente quer ressaltar aqui com esse vídeo é a necessidade de você ter um especialista em engenharia de incêndio que vai fazer análise de risco da sua edificação, do seu risco, e propor as medidas mitigadoras para o seu risco. As legislações, os critérios técnicos e tudo mais, isso faz parte da segunda fase, depois que você identificou e analisou adequadamente o risco, que você vai fazer a mitigação disso e toda a solução de proteção contra incêndio. Toda e qualquer solução de proteção contra incêndio. Primeiro, tem que ter embasamento através de norma. Não é embasamento através de lei. Lei simplesmente vai consolidar o que está dizendo na norma. Basicamente é isso, porque nenhum corpo de bombeiros desenvolve tecnologia de proteção contra incêndio. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Quem desenvolve isso são especialistas, empresas especializadas, juntamente com laboratórios para fazer os testes adequados para se colocar o produto no mercado. Então, norma, testes laboratoriais extensivos para comprovar que o produto realmente tem aquela performance e aplicação conforme o que está estabelecido na norma e os requisitos estabelecidos também pelo teste laboratorial. Como a gente comentou aqui, existia a possibilidade de se aplicar aquele produto isolante na horizontal. E quando você coloca na vertical, você mudou toda a complexidade e a dinâmica da propagação do incêndio. Então, é aquilo que a gente fala para os alunos e para os nossos clientes. Você tem que ter aderência na norma, ao teste laboratorial, os resultados do teste laboratorial, para a aplicação dentro da sua edificação. Não é porque teve um produto que foi aprovado com teste laboratorial que você aplica na sua edificação se não tiver aderência, se ele não tiver a solução não for sistêmica, a solução não for adequada
de maneira sistêmica para o seu caso. Então, muitas vezes utilizam-se aí, eu tenho gesso acartonado para fazer compartimentação. Bacana, você pode ter uma parede de compartimentação, divisão entre ambientes. Eu vou colocar gesso acartonado, já que tem resistência ao fogo, tempo requerido de resistência ao fogo para compartimentação, eu vou colocar também para selar shafts. Não existe teste laboratorial para selagem de shaft com gesso acartonado. Tem que ter aderência. Então, norma específica, teste laboratorial comprovando esses resultados e aderência ao caso que você está aplicando. Uma parede de compartimentação é diferente de uma selagem de shaft ou uma compartimentação vertical. Fique conosco, porque aqui na Universidade do Fogo nós falamos a verdade a respeito da engenharia de incêndio no Brasil e no mundo.